Eu adoraria trazer uma mensagem um pouco mais alegre, mas Deus tem falado comigo das coisas que, quando eu leio, Ele me moe por completo. E aí Ele me moe por completo de uma maneira a saber: tudo é vaidade. E se nós pensássemos que tudo é vaidade, meus irmãos, pode ter certeza, haveria uma igreja mais poderosa. Mas essa igreja, ela existe, e ela é consciente disso, ela sabe dessas coisas. Eu estava lendo Eclesiastes e vi que o pregador, como ele próprio, Salomão, se intitula Rei de Jerusalém, o maior. Nunca houve ninguém de maior sabedoria como ele, um homem, um rei de Jerusalém. E a Bíblia diz que o homem que teve tudo e viveu tudo, diz que é vaidade das vaidades. O rei, que diz a Bíblia, como ele diz: eu olhei debaixo do sol, eu acompanhei as coisas, eu observei os homens, eu observei os seus desejos, e tudo é vaidade. Eu esquadrinhei os passos e vi que eles estavam correndo atrás do vento. Aleluia. Salomão tem propriedade, meu irmão, para falar essas coisas, porque, como ele mesmo diz, no capítulo de número 2, ele diz: eu não neguei nada, aquilo que os meus olhos desejaram. Tudo aquilo que o meu coração desejou, eu o fiz. Eu construí propriedades, fiz construções, plantei vinhas, plantei pomares, e no final das contas, eu vi que era vaidade. Tive todas as mulheres que desejei, e no fim, vi que era vaidade. Tive tudo, ajuntei prata, ajuntei ouro, tive riquezas. Nenhum rei antes de mim teve mais riquezas do que eu, diz Salomão. Ele diz que ele foi atrás da sabedoria, queria ser sábio, queria conhecer a sabedoria, pois o sábio vive na luz e os tolos vivem na escuridão. Mas aí nós vemos que Salomão, no capítulo 3 de Eclesiastes, ele diz que aí eu vi dizer que aquilo que acontece com o tolo acontecerá com o sábio, comigo também. Aquilo que é o fim do tolo será o fim daquele que busca a sabedoria nesta terra. Ou seja, novamente Salomão diz: eu me vi de novo correndo atrás do vento. Porque se eu procuro A ou se eu procuro B, o resultado, meu irmão, é o mesmo. O resultado muda. Salomão teve tudo, viveu todas as coisas, e no final, meu irmão, ele tinha propriedade para dizer: é vaidade. É vaidade. É vaidade das vaidades. É correr atrás do vento. E aí eu fico imaginando, quando eu leio essa palavra, e fico imaginando e
clamando a Deus misericórdia. Porque eu não posso, me achar correndo atrás do vento. Eu não quero ver a igreja, meu irmão, correndo atrás do vento. Eu não quero ver vaidade, irmãos, no nosso meio. Nós cantamos que sem Jesus não dá. E eu lembro que quando Jesus pregava uma palavra dura, diz a Bíblia que muitos foram embora, até o momento que Jesus disse: mais alguém quer ir embora? E aí os discípulos viraram e falaram: não, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? É só Cristo, meu irmão, que tem as palavras de vida eterna. É só com Ele, meu irmão, que dá. E aí eu fico imaginando, meu irmão, Salomão tendo a propriedade que tinha em saber que por mais que ele corresse, na realidade ele ia chegar no mesmo lugar. E aí ele conclui Eclesiastes dizendo: eu vi que, resumindo tudo, o melhor é temer a Deus. Tema a Deus, tema a Deus. Eu não sei se a vaidade tem tomado conta do seu coração, mas se a vaidade tem tomado conta do seu coração, tema a Deus. Peça misericórdia a Deus. Clame a Deus. Porque esse é o mal deste século. É tanta correria que nós estamos correndo atrás do vento. É tanta correria que nós estamos preocupados com o dia de amanhã. Mas Jesus disse, Jesus pregando para os judeus, Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Os gentios procuram tais coisas terrenas, os gentios procuram tais coisas materiais, mas Deus se agradou de dar a vocês o reino. Então se preocupe, meu irmão, com o reino. Porque muitas vezes nós viemos aqui: Senhor, eu quero a minha bênção. Você já recebeu uma bênção do tamanho que é a tua salvação. Não deixe isso se apagar. Você não veio aqui por causa de uma bênção material, mas você veio aqui para adorar a Jesus. Então adore a Cristo. Adore a Cristo, meu irmão, porque Ele já te deu a promessa que Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Adore a Cristo, meu irmão, porque Ele tem as bênçãos espirituais para você. Filipenses capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: para mim, todas as coisas eu tenho dado como perdido, todas as coisas que adquiri, todas as coisas então que recebi antes de Cristo, porque agora eu busco o conhecimento de Jesus. O apóstolo Paulo ele diz que ele dá tudo que ele tinha, considera como esterco, para conhecer a Cristo, meu irmão. Sabe o que ele quer dizer com isso? Ele está entregando sua vida inteira, completamente, para conhecer a Cristo. Vaidade, meu irmão, das vaidades. Aleluia. Eu fico pensando, meu irmão, como é esse ciclo de vaidade das vaidades que muitas vezes nós vivemos. Eu lembro há 8 anos atrás, quando a minha esposa veio para mim e falou assim: precisa comprar uma casa. Então eu falei assim: então vamos comprar uma casa. Podemos comprar uma casa? Podemos. Então vamos. Compramos a casa. Ficamos 1 ano
orando e agradecendo a Deus. Até o momento que nós paramos de agradecer, falando, agora vamos começar a pedir a reforma. Número 1, vamos orar ao Senhor para que Deus nos dê uma reforma na nossa casa. E oramos. E o Senhor concedeu a reforma número 1 na nossa casa. Agradecemos. Parecia um milagre, foi um milagre, porque Deus sempre dando a sua provisão. Mas aí, até o momento que nós paramos de agradecer e falamos assim, vamos começar a pedir a reforma número 2 na nossa casa. E o Senhor concedeu. E agora nós estamos agradecendo de novo. Vindo para cá, eu comentei com a minha esposa, o nosso carro está um pouquinho velhinho, né? Esse ciclo não muda. Esse ciclo, meu irmão, não muda. Ele vai e volta. Você pode ter tudo, meu irmão, mas sempre, nunca, você vai se satisfazer por completo. Nunca. É por isso que o pregador, Eclesiastes, Salomão, que teve tudo, ele disse: tudo isto é vaidade das vaidades. E no primeiro capítulo ele diz: eu vi debaixo do sol todos os homens gastando a sua vida nestas coisas. Meu irmão, não gaste a tua vida nestas coisas, desprezando as coisas espirituais. Não faça isso. Quer trabalhar, meu irmão? Trabalhe. Mas não esqueça de orar. Não esqueça de jejuar. Não esqueça de ler e se alimentar da palavra. Se você fazer ao contrário, meu irmão, se você se esquecer dessas coisas, então é vaidade das vaidades. Eu nem tenho tudo, estou longe de ter aquilo que Salomão teve, mas eu creio nessa palavra. E se eu tivesse, eu tenho certeza que eu iria falar também a vaidade, porque o homem não pode se satisfazer com as coisas materiais. Se nós colocarmos essa palavra, que nós não podemos nos satisfazer com as coisas materiais, então nós vamos buscar mais as coisas espirituais. E é por isso que o apóstolo Paulo ele diz: pensai nas coisas do alto. Pensai nas coisas que são de cima. Nós precisamos, meu irmão, enxergar com uma visão espiritual, porque muitos estão se cansando. Muitos estão falando: estou cansado, não vou para a igreja. Muitos estão falando: estou trabalhando muito, vou para a igreja. Muitos estão falando: não tenho tempo, vou ler a Bíblia. Muda, inverte. A palavra é aquilo que te dá vida. A palavra é aquilo que te traz para a casa de Deus alegre. A palavra é aquilo que você vai embora para casa crendo nas promessas. A palavra é aquilo que você se apoia, porque é aquilo que Deus falou a teu respeito, a respeito da igreja. A palavra. Então nós deveríamos trabalhar mais para conhecer a palavra, porque se nós trabalhássemos mais a conhecer a palavra, nós verdadeiramente seríamos libertos desse cansaço que então Salomão lhe disse que viu. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E aí eu penso assim: meu irmão Marcelo trouxe uma palavra, que essa palavra me fez pensar que, meu Deus, aquilo que eu pensei amanhã, que eu iria fazer tudo no meu dia, e ia ter 1 minuto do Senhor, então já não vou fazer mais. Vou mudar os meus planos para o dia de amanhã, porque se eu fizer isso, é vaidade das vaidades. Estamos, meus irmãos, meditando. Aí você me pergunta: mas como que nós estamos meditando?
estamos mendigando as bênçãos espirituais do Senhor, porque grandes são as bênçãos espirituais do Senhor, e muitas para o povo. Talvez se muitos pregadores da teologia da prosperidade estivessem pregando, como estão pregando nos dias de hoje, mas houvesse todos uma igreja que pensa que tudo é vaidade das vaidades, como o próprio pregador Salomão disse, eles já não teriam sucesso, porque a vaidade das vaidades, das coisas terrenas, se nós esquecemos das coisas do Senhor. Nós lembramos que aquele cego, Bartimeu, clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que quando Jesus o chamou, ele lançou a sua capa, ele jogou a sua capa para longe. Aí nós pensamos, mas por quê? Mendigo naquela época, ele tinha como bem maior aquela capa, porque era lá que as pessoas depositavam moedas, dinheiro. Então todo mendigo precisava da sua capa. Mas a partir do momento que Jesus chamou, ele lançou a sua capa. Ele estava cego fisicamente, mas ele teve uma visão espiritual quando ele entendeu que se Jesus me chamou, é para me curar. Se ele me chamou para me curar, então não preciso mais da capa. Muitos de nós, irmãos, infelizmente nós temos clamado ao Senhor, mas nós temos guardado aquela capa, estamos mendigando as coisas terrenas, e nós não estamos recebendo as coisas espirituais. Estamos correndo atrás daquilo que é vaidade das vaidades. E aí Salomão, ele é objetivo e direto quando ele diz que o melhor é temer a Deus. Lucas número 14, Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz sobre si, negar as suas vontades. E ele diz: é assim como se faz. Se alguém se propõe a construir, a edificar uma construção, então ele tem que sentar e calcular quanto ele vai precisar para terminar essa construção. Porque se ele não sentar e não calcular quanto ele vai precisar para terminar essa construção, certamente ele não vai terminar essa construção, ele vai ter recursos somente para alicerce. E aí vão vir as pessoas e vão zombar dele. Você começou, mas não terminou. Jesus está dizendo: meu irmão, você que aceitou a Ele como o único suficiente Salvador, Ele que te chamou, como 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz que vós é a geração eleita, sacerdócio real, povo santo, separado, para anunciar as grandezas dele. Lembre-se que Ele te chamou para se entregar totalmente. Ele te chamou para que você entenda que vida cristã, meu irmão, não é dizer eu sou crente e vou para a igreja, mas vida cristã é sentar e calcular quanto você vai precisar para conseguir chegar no êxito. Vida cristã, meu irmão, é sentar e calcular quanto você precisa para terminar a construção, para que as pessoas não venham e falem: ah, ele tentou, começou, mas não foi até o fim. Aqui na terra, meu irmão, Jesus ele diz: calcule, quando você aceitou a missão de ser dele, o objetivo que você tem, sente, calcule.
Não vá simplesmente por ir. Não vá simplesmente pelaquilo que você acha, sente e calcule. Veja o que realmente você necessita. A igreja necessita de oração. A igreja necessita de jejum, de palavra. A igreja necessita de santidade. Sem a tal, estas coisas não vai prevalecer. Aleluia. Então não diga, meu irmão, que você simplesmente é crente. Eu não posso dizer isso, que eu simplesmente sou crente porque venho para a igreja. Mas o próprio Jesus disse: procure, para que as pessoas não zombem de você, e para que você não perca o bem maior do ouro, que é a sua vida eterna. Se entregue a Ele. Entregue a sua vida inteiramente a Ele, meu irmão. Sabe o que é isso? É quando nós pensamos assim: irmão, venha fazer isso. Não vou fazer isso. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Mas isso é o que a minha carne deseja. Não, eu não vou fazer isso, porque somente Ele tem as palavras de vida eterna. Vida eterna, meu irmão. E quando a Bíblia diz assim, que Ele veio para dar vida e vida em abundância, vai ter quem entenda: a minha vida abundante é aqui na terra. Mas não existe vida abundante aqui na terra. Se existisse vida em abundância, aquilo que Jesus prometeu, Salomão não diria aquilo. Mas ele disse que é vaidade das vaidades. E aí é o momento que nós entendemos que quer ter vida e vida em abundância, aquilo que Jesus prometeu, então você vai ter vida eterna. A Bíblia diz que a vida é eterna, que não haverá choro, que toda lágrima será enxugada, que você verdadeiramente será alimentado, que aquilo que Deus preparou, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem, meu irmão, isso é prosperidade, isso é vida em abundância. Talvez muitos estavam pensando ainda: eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que trabalhar mais. Tudo bem, estude mais, trabalhe mais, mas ore mais também. Ore mais também, porque isso agradará a Deus. Isso, meu irmão, eu costumo dizer que Deus não dá carro se você não preparar a garagem. Então prepare a garagem da sua vida. Prepare a tua vida como salvo todos os dias da sua vida. Jesus está voltando. A Bíblia diz que Ele virá como um ladrão da noite. Sem avisar Ele vem. E Ele virá para resgatar, para arrebatar os que são santos, estão se santificando na palavra, aqueles que não têm mancha, aqueles que estão pensando, como o apóstolo Paulo diz, que a coroa de justiça não só está preparada